Muito boa tarde. Queria desde já agradecer a vossa presença e transmitir à Sra. Presidente do Parlamento Europeu, minha estimada amiga Roberta Metsola, os cumprimentos do Governo português. Tivemos a ocasião de trocar mais uma vez impressões a propósito dos vários desafios que hoje a Europa enfrenta, a reafirmar o compromisso do Governo de Portugal com os valores da União Europeia, com todo o empenho que temos nos desafios que temos pela frente. Ainda esta semana tivemos a ocasião de nos encontrar no início da reunião do Conselho Europeu, onde tratámos temas tão relevantes como a ajuda da Europa ao povo ucraniano, a condenação que fazemos do ataque do Irão a Israel, da situação que se vive em Gaza, as relações da União Europeia com a Turquia e muitos dos desafios que se colocam do ponto de vista económico e social nos próximos anos à Europa, no sentido de termos um mercado interno mais competitivo, mais pujante, capaz de criar mais riqueza, que possa depois ser geradora de mais bem-estar nos nossos cidadãos, que é, no fundo, o objetivo final dos governos da União Europeia. Partilhamos valores comuns, partilhamos o interesse em salvaguardar a paz, o espírito de solidariedade da União Europeia e de sermos no mundo uma referência da democracia, do respeito pelos direitos humanos, do progresso e do bem-estar. Temos, como sabem, eleições europeias no próximo dia 9 de junho. Portugal é talvez o país onde o desafio de participação é mais elevado nesse dia, porque ele antecede um feriado nacional, o dia 10 de junho, dia de Portugal, das comunidades portuguesas e de Camões, numa semana onde em muitos locais, como é o caso da capital do país, Lisboa, há um outro feriado, o dia de Santo António, dia 13 de junho. É, portanto, uma semana onde muitas portuguesas e muitos portugueses aproveitam para projetar dias de descanso, se não mesmo de gozo de férias, o que a juntar ao já tradicional índice menos elevado de participação coloca a Portugal um desafio acrescido. Tive a ocasião de partilhar com a Sra. Presidente do Parlamento Europeu o empenho do Governo português no lançamento de uma campanha de sensibilização dos eleitores para duas circunstâncias. Em primeiro lugar, a possibilidade em que estamos a trabalhar de o exercício do direito de voto poder ser concretizado em mobilidade, ou seja, as pessoas poderem exercer o seu direito de voto ao longo de todo o território nacional e não apenas na secção de voto onde normalmente estão inscritos. E, em segundo lugar, fazer também uma campanha de sensibilização para que sejam aproveitados os instrumentos que a lei dispõe, nomeadamente o voto antecipado. Eu próprio darei o exemplo e muitos membros do Governo votando no dia 2 de junho. Não que estivesse impedido ou a pensar estar de férias ou a gozar algum descanso especial no dia 9, mas precisamente para mostrar aos eleitores portugueses que tenham outros planos, que é possível exercerem o seu direito de voto uma semana antes e que, com isso, podem dar o seu contributo para aquilo que é o desenho do país nos próximos anos. Escolher os nossos representantes no Parlamento Europeu, por via disso também escolher os próximos protagonistas de todas as instituições europeias, de todos os órgãos da União Europeia, é também tratar do futuro de Portugal. Ser português hoje é ser europeu é tratar do futuro de todos nós. Tive a ocasião de transmitir essa mensagem à Sra. Presidente Roberta Metsola e quero finalmente dirigir-lhe um agradecimento muito especial, uma palavra de muito reconhecimento por toda a ajuda que ela tem dado a Portugal.
não é por estar hoje investido nas funções de Primeiro-Ministro que lhe dirijo estas palavras de gratidão, porque já o fazia quando estava na oposição, quando não estava investido nestas funções. Estas provas de amizade, de disponibilidade, de colaboração com Portugal, seja no funcionamento do Parlamento Europeu, nas matérias que muitas vezes são tratadas no Parlamento Europeu, seja até na margem, na magistratura de influência que o cargo de Presidente do Parlamento Europeu proporcionam, têm sido, de facto, muito relevantes para Portugal, e eu quero, em nome do Governo português, mais uma vez, agradecer muito, muito profundamente toda a amizade, todo o trabalho que a Roberta Metsola tem dado a Portugal e à Europa. Muito obrigado. Good afternoon. Thank you, dear Prime Minister. Dear Luis, thank you for hosting me today. I am delighted to be back in beautiful Lisbon. Luis, we've known each other for a long time. I have always been impressed by your dedication, your leadership and commitment. And now, as you begin to realise your European vision for modern Portugal, I am so proud to be here. Today, we have had the opportunity to follow up on our discussions at the European Council earlier this week. We talked about the European single market as our most powerful tool of convergence and our most valuable asset, that our economic area still holds the potential to deliver even wider benefits for our people, about the need to increase our competitiveness, to remove barriers and complete our single market. We also talked about Europe's role in the world. We spoke about the need to keep supporting Ukraine. We talked about the need to de-escalate and stop the situation in the Middle East from spiralling further. The main discussion point, however, was, of course, the upcoming elections and the importance of people going to vote. Here I am fully aware with the difficulties of the election date in Portugal, but in these times when there are now fewer people living in a democracy than outside of one, I would call it our joint responsibility to safeguard democracy and vote on the 9th of June or earlier, on the 1 week earlier. This was also something I discussed earlier today with both President Rebelo de Sousa and President Aguiar Branco. I am confident that we can count on all the institutions of Portugal to continue to play a proactive role in raising citizens' awareness about the elections, and I can assure you that all the Portuguese members of the European Parliament will do their part too. Defending democracy is becoming even more important when we consider Russia's disinformation campaigns and the strengthening of pro-Kremlin sentiments ahead of our European elections. This is not just a threat anymore, it is a possibility, and one that we must counter together. Finally, next week the Portuguese will mark the 50th anniversary of the Carnation Revolution. This is the perfect time to reflect on the benefits of European integration and assess decades of European cooperation. It will be a time to speak up for Europe, to encourage people to vote, because just as the European Union has helped transform Portugal, Portugal has transformed the European Union and will continue to do so for the better. Dear Luis, you said 2 days ago in Brussels, we need a strong Europe in the world and a strong Portugal in Europe. And so, dear Luis, allow me to congratulate you on appointing 5 former members of the European Parliament to your cabinet. Our loss will be your gain, and there is no better guarantee of a strong, future-driven agenda and protecting our joint project of freedom, democracy and rights. That requires a truly strong Portugal and a strong Europe. Obrigada.